Estamos de volta com o programa Medicina e Vida. Agradecemos inicialmente a Santa Casa de Misericórdia, ao Instituto de Patologia Clínica, por estarem sempre junto conosco, proporcionando esse programa que leva a você informações e curiosidades acerca da ciência médica, essa ciência e essa arte. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, Dr. Fernando Pedrosa, falando aqui sobre o papel do Conselho, as suas atribuições, a lei do programa Mais Médicos, e agora falar sobre um papel que o Conselho Regional de Medicina tem feito com muita competência, com muita proficiência, que é a educação continuada, que está inserido entre as suas atribuições, que é a atribuição pedagógica, de levar sempre a atualização do médico. Mas antes disso, nós gostaríamos, já que nós estávamos falando da lei, do programa Mais Médicos, vamos falar também sobre o grande número de escolas médicas no nosso país. Professor Fernando Pedrosa, como é que o CRM vê essa expansão, né, esse boom de escolas médicas? A gente pode ver por diversas maneiras. A primeira é pela ótica da necessidade de ter mais médicos, de ter maior número de médicos brasileiros. O que nós entendemos é que há regiões, localidades, até mesmo nas grandes cidades, onde falta médico em determinada localidade. A falta de médico nesses locais é a falta de um programa de carreira. Então não existe um plano de carreira para o médico se estabelecer nessas áreas difíceis de provimento. Às vezes a gente vê um anúncio no jornal, tem emprego para médico no Maranhão, saiu 30 mil reais para o médico trabalhar no intensivo. Então essas propagandas, elas não são verdadeiras. Isso nem geralmente não há vínculo empregatício, é contratos de boca, o médico sai daqui para lá pagar 30 mil, chega lá não é 30 mil, depois aí vem os descontos, depois vem os atrasos, depois não paga mais. Só o primeiro mês? Mais um mês e vem e vende-se essa imagem de que há emprego de 30 mil reais. Emprego é aquele que assinou a carteira, pelo menos pelo regime seletista, né? E ele vai ter todas as suas garantias trabalhistas registradas, mas não, são contratos de boca. Olha, não vai dar para pagar os 20 mil que eu tinha prometido, mas você não tinha pagado 30 mil? Não, aquilo não foi verdade, eu estou oferecendo, na verdade é 20 mil, aquilo ali é porque tem umas coisas, tal, e aquela velha história da enrolada, da embromação. Então esse emprego não existe. Então os médicos não querem se arriscar de ir para esses locais de difícil provimento sem isso. Essa é a nossa visão. Porque há uma concentração muito grande de médicos nos centros desenvolvidos, onde a oportunidade e a coisa é melhor. Teria uma saída, uma proposta do Conselho Federal de Medicina, tipo um projeto de carreira médica? Tem esse projeto. Principalmente para o médico de família. Esse plano existe, na verdade, 2 planos. Um tramita no Congresso de difícil, que é a criação da carreira de Estado para médico. É o médico que vai trabalhar no SUS, num programa de carreira de Estado. E o outro que foi o proposto pelo governo e que foi uma proposta alternativa que o Conselho Federal, as entidades médicas fizeram, que é um plano de carreira dentro do SUS. Se não é uma carreira de Estado, seria um plano de carreira dentro do SUS. Nenhuma das 2 opções foram aceitas. Então não se oferece o emprego para o médico e depois diz que o médico não quer ir. Né? Ou se oferece empregos em condições muito ruins, sem garantia trabalhista, sem nada, e que o médico não quer ir, ninguém gostaria de ir, ninguém iria para trabalhar numa situação dessa. Isso, além da certeza da remuneração, também não tem certeza das condições, né? Talvez tenha até, que as condições são péssimas. E as condições de trabalho, obviamente, todo mundo gostaria, às vezes você vê, puxa, mas o médico trabalha naquele hospital, ele ganha tão pouco, por quê? Porque aquilo gera satisfação, porque lá tem os equipamentos, tem os meios de diagnóstico, se faz uma medicina de qualidade, o que gera prazer para o profissional. Mas você vai trabalhar num posto caindo aos pedaços, em condições insalubres, com acesso dificílimo, sem um mínimo de infraestrutura para atender uma população extremamente carente, que não tem condições de comprar o mínimo do remedicamento e você não tem nem como prescrever o medicamento, não tem meios para você investigar uma doença de difícil diagnóstico. E aí é o que fica, o médico se desanima, se desmotiva e o que é que ele faz? Ele vai-se embora. Essa é uma realidade. Ele não vai ser corresponsável
de levar uma irresponsabilidade para a sociedade. Com certeza. Né? A frustração, a gente tem tido contato com médicos que trabalham nessas condições, e a frustração profissional é enorme, bem maior até do que a baixa remuneração, a falta de garantia. E o que é que tem acontecido? As prefeituras esse fazem o as diagnóstico, né? as condições. As a gente condições. vê lá as mesas enferrujadas, azulejo caído, e essas imagens são o nosso corriqueiro dos serviços médicos. Então, trabalhar nessa condição assim, de expor o risco aos pacientes me diga é uma muito coisa. grande. O CRM de Alagoas, eu digo isso porque eu sou testemunho, como conselheiro também, investiu em educação médica, né, fazendo visita aos PSFs. Eu quero que, como presidente, naqueles relatórios que saíram, que foram entregues ao Ministério Público e às prefeituras, as respectivas prefeituras visitadas, como é que anda, qual foi o retorno que o CRM teve dessas visitas, desses relatórios, e se essa imagem aqui é exatamente uma realidade encontrada nas visitas do PSFs. Esta é a realidade. O nosso programa de fiscalização, e que este ano nós estamos implantando um modelo informatizado do Conselho Federal, que a gente vai fiscalizar aqui o PSF do município mais distante e quase em tempo real, quase em tempo real, o CFM já vai tomar conhecimento disso, dessas reais condições. Do ponto de vista assim, que você olhar, mas não está havendo transformação. Nós entendemos que esteja, porque a gente está frequentemente informando, no caso, as prefeituras, ao Ministério Público e tudo, que há necessidade de melhorar aquele local de trabalho. Agora, tem um detalhe que nós somos sabedor e reconhecimento. O grande buraco na falta de investimento não é das prefeituras. Às vezes, as prefeituras têm aplicado mais de 20% dos seus recursos em saúde, enquanto que o governo federal é que abandonou a saúde do povo brasileiro. Então, no passado, o governo federal tinha um recurso, aplicava muito mais recursos e deu o ônus à prefeitura, mas não mandou o bônus, não tem como ela manter. O programa de saúde da família, que já foi um programa ideologicamente correto e perfeito, ele tecnicamente está funcionando hoje? Acredita no programa de saúde da família? Não, o programa de saúde da família, o SUS, na sua concepção, e a estratégia de saúde da família, que agora chama estratégia de saúde da família, é um modelo excelente, mas ele precisa ser inteiramente aplicado. O problema é a aplicação, porque passa desde a falta de condições físicas dos prédios onde isso funciona, a falta de recursos de diagnóstico, a falta de recurso terapêutico e medicamentoso e a preparação técnica das equipes. No início, quando o Programa Estratégia de Saúde da Família foi implantado, existia programas de treinamento e tudo para os profissionais. Hoje não existe absolutamente nada. O agente é escolhido assim, olha, fulano, tem um aí, sobrinho do vereador, bota como agente de saúde, é isso. Está sendo desse jeito, sem nenhuma exigência prévia para que seja feito dessa maneira. Então as coisas já ficam qualitativamente comprometido até por essa questão mesmo. Então, política, né? Sempre a política atrapalhando. Na política, existia um polo de saúde da família, não se há, que era um polo capacitador, não existe mais. Os médicos, os outros profissionais só entravam na saúde da família depois de fazer o treinamento do polo, para saber trabalhar em saúde da família. Porque eu esquecido desse polo. Pois ninguém esqueceu. Subiu. O médico vai trabalhar em saúde da família. Ele só vai se ele passar por um treinamento. Não era um treinamento de final de semana, como esse que o governo fez para os mais médicos, não. Era um treinamento de 100 e tantos dias. Era muito. Eles ficavam recebendo treinamento específico como geral. Entender a estratégia do SUS, legislação do SUS, mecanismo e nas doenças que eles teriam que tocar os programas. Então, o programa de tuberculose, eles eram treinados em tuberculose, e hoje não. Qualquer médico entra no programa de saúde da família, né? A gente está vê umas distorções tremendas, sem demérito nenhum, mas às vezes o médico trabalhou 35 anos numa especialidade bem específica. E aí ele se aposenta e arranja emprego de saúde da família. Será que ele é o bem indicado para essa função? Não que ele não mereça ser, não possa ser, a lei garante direito, mas é aquela história, com todo o respeito aos oftalmologistas, o cara foi oftalmologista há 35 anos.
né, tratando da questão ocular, e aí vai atender saúde da família, fazer puericultura, atender criança recém-nascido. É uma diferença muito grande, simplesmente de uma hora para outra. Ele se aposenta e ali pode ganhar um recurso. E aí a saúde da família passou a ser um bico e não uma efetiva especialidade. A saúde da família só será e só prosperará dentro da assistência médica corretamente se os médicos passarem a ser efetivamente especialistas com uma carreira definida, né, protegida pelas leis e com qualidade. Porque se não tiver qualidade nos serviços, também não vai estimular. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Fernando Pedrosa, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, mostrando toda essa visão do CRM por dentro e fazendo esses pontos inerentes à lei de mais médicos e ao programa de saúde da família. Mas agora a gente vai tratar sobre um tema da sua especialidade. Ele que é infectologista e fez doutorado com o tema na Universidade Federal de Pernambuco em leishmaniose tegumentar americana. Mas antes de falar sobre essa área específica, né, dentro da medicina tropical, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, as novas doenças velhas. Está voltando as doenças antigas? Algumas doenças estão voltando? Tuberculose, por exemplo. A tuberculose nunca deixou de existir, né? Mas está voltando com mais incidência. Ela né? não está conseguindo com a saúde. Então a gente tem vitórias enormes na área de doença infecciosa, e aquilo que é positivo que foi feito no Brasil a gente aplaude muito. O programa de vacinação brasileiro, ele é excelente, é um exemplo para o mundo. Quer dizer, nós participamos junto com o mundo desenvolvido da a erradicação de diversas doenças, algumas delas até antes de países desenvolvidos, no caso da polio, né, que não há mais transmissão aqui. Então, uma transformação muito grande desse perfil de doença. Agora, algumas persistem em indicadores muito altos e que é injustificável, mas há uma falta de investimento. Então, quais são as doenças principais? Aquelas que a gente chama de doenças negligenciadas. O Ministério da Saúde negligencia doenças. Uma delas é a malária. Aí você diz, bom, mas malária, não tem malária? Não, o Brasil tem somente 300 mil casos de malária por ano. 300 mil, mas onde é? É nos caboclos da Amazônia. Se a malária tivesse nos grandes centros dos grandes poderosos, tivesse no Palácio do Planalto, por causa de malária, provavelmente já teria sido erradicada, porque a malária é uma doença exclusivamente humana e que, se você tratar todos os homens infectados, você elimina a doença. Não tem reservatório, não é o caso com a leishmaniose, que tem reservatório, é mais complicado, mas é uma doença humana. A outra é a hanseníase. O Brasil está com um atraso enorme no controle da hanseníase, porque o Brasil tem protocolos assinados, mas é uma doença exclusivamente humana também. Se você diagnosticar, chama de lepra, a antiga doença que era lepra, e que é plenamente controlável, o Brasil não avança nisso aí, porque o sistema é defeituoso, o programa de controle é defeituoso, os recursos são poucos. Para você ter ideia, o ano 2012 faltou medicamento para tratar Hansen aqui. No Brasil ficou sem medicamento porque não providenciaram. E todo o tratamento da doença e o controle dela é feito pelo tratamento. E durante 3, 4 meses não tinha medicamento para as pessoas tratarem. E infelizmente a própria imprensa não denunciou isso com a veemência, porque isso é uma situação criminosa. Então é outra doença. E a tuberculose, que esse é um problema até mais grave, porque é de mais difícil controle do que a hanseníase, é evidente, mas a tuberculose está enfrentando um desafio, que é a resistência do bacilos aos tuberculostáticos. Então, 1,5% dos casos de tuberculose no Brasil já são multiresistentes, já são resistentes às várias drogas. O Brasil trata a tuberculose com 4 drogas para tentar bloquear, evitar o aparecimento da resistência, mas mesmo assim ela está aparecendo. Isso é uma coisa que preocupa o mundo todo, obviamente, mais o Brasil. Alagoas tem notificado mais de cerca de 1.200 a 1.500 casos por ano de tuberculose evitada. E de hanseníase, né, a doença que já devia ter sido erradicada, a gente tem em Alagoas, eu disse Maceió, eu corrijo, em Alagoas, cerca de 1.013 casos de tuberculose por ano, e de hanseníase de 300 a 500 casos por ano. 300 a 500 casos de hanseníase por ano. Hanseníase. A presença de crianças com hanseníase é um indicador
preocupante porque isso mostra que há transmissão muito intensa da doença. Principalmente pelos aglomerados, né, das favelas, os nossos sistemas viários, né, os nossos coletivos, né? Olha aí, isso é hanseníase. Isso é hanseníase. Mutila também, né? As formas mutilantes a gente continua. Eu trabalho com hanseníase, com atendimento dos pacientes e a gente encontra tudo isso. E há uma tremenda deficiência numa estratégia equivocada, estratégia que o Ministério da Saúde... Questão de gestão mesmo. É gestão e estratégia. Né? Não é uma coisa muito fácil lidar com isso. Né? Se fosse fácil, ia ter acabado. Não tem vacina e não é fácil de lidar. A gente tem os pacientes com sequela, não são poucos, que o tornam incapacitados para o trabalho. E se não houver uma estratégia, não é somente sair propaganda na televisão, não. Tem que ser uma estratégia de fundo, permanente. Olha. Esse é o bacilo. É o Mycobacterium lepra, que é de Hansen. Não, da hanseníase não tem encontrado resistência da tuberculose. Eles são morfologicamente idênticos, né? Eles são do mesmo gênero, e a morfologia é muito semelhante, só que de sítios diferentes. E a leishmaniose, tegumentar? A leishmaniose, digamos, seria a minha paixão. A sua paixão. Já tem 10 anos que eu trabalho com isso, com leishmaniose. Qual o mapeamento que tem hoje da leishmaniose? É uma doença mais complicada do ponto de vista de controle. Não existe nenhum programa, está aí mostrando a lesão cutânea. É uma doença transmitida por inseto e que tem reservatórios no meio silvestre. Você consegue um inseto não tem como a gente evitar. É o flebótomo. É o inseto que chama o mosquito pálica. Aqui em Alagoas chamam muito de mosquito de parede, mosquito branco. Ele está parecendo meio escuro, mas ele é mais clarinho e ele fica sempre com as asas para cima. Ele é menor do que uma muriçoca, esse inseto é menor e é um inseto silvestre. E aqui em Alagoas há uma predominância na região antiga mata, e que na área que tinha mata, já devastaram quase todas as matas do estado de Alagoas, mas a cultura da bananeira preservou o hábito de reprodução desse inseto. É engraçado, né? Banana é uma fruta excepcional do ponto de vista nutritivo, mas exige a necessidade de você proteger. O nosso trabalho de tese foi identificar fatores de risco. Quais fatores de risco? E os fatores principais que a gente encontrou, por incrível que pareça, foi criação de pássaros silvestres na casa. Pássaro silvestre. Esse inseto tem preferência a hábito alimentar, em outra formazinha, as asas sempre para cima, lancetadas, as asas em forma de lança. Ele tem um hábito muito grande de preferir o sangue de aves. E aí uma coisa interessante, as aves não pegam leishmaniose. A temperatura elevada das aves impede que elas peguem ou que elas sejam reservatórias, mas elas atraem os insetos para a residência. Né? Você não tem um ambiente e tudo. O resto você tem a cultura da bananeira, é um fator importante. A gente tem recomendado que o bananeiral ele fique afastado das casas, se possível a 200 metros, mas se afastar a 50 metros você já impede. Esse inseto é um mau voador, ele não é um grande voador, ele não voa a longa distância, a distância máxima de dispersão dele é de 200 metros. Quais as consequências dessa doença? É uma doença benigna, ninguém morre de leishmaniose, mas é uma doença que deixa suas marcas. Se não for diagnóstico e tratado, ela dificilmente sara, né? Aquelas lesões ficam. Ela tem duas fases a doença, uma fase cutânea, que é na pele, e se a pessoa não trata, o parasita pode migrar para a região da mucosa nasal, boca, nariz e garganta, causando deformidades e destruição muito grande. Essa é uma lesão, é uma ferida bem característica. Os contornos são assim, as bordas elevadas, contornos irregulares, fundo granuloso. É uma lesão perfeita. Isso gera uma infecção secundária? Pode ter infecção secundária, pode, não é que gere. É uma lesão aberta que você pode aí ter associação com bactérias, com estafilococo, streptococo, KPC, a Klebsiella pneumônica, pode se alojar ali e dificultar a sua recuperação. Nós trabalhamos com pesquisa e desde então, desde 2004, eu faço um trabalho com a Secretaria Estadual de Saúde na área de leishmaniose de acompanhamento de todos os casos no sistema de notificação. É doença de notificação obrigatória e se eu não trato os pacientes, eu os acompanho. A gente tem uma política de no máximo, tentar ter o diagnóstico confirmatório, o diagnóstico laboratorial.
Agora, o principal mecanismo de diagnóstico é um teste cutâneo e durante 7 meses ficamos sem ele. Voltou agora, o Ministério da Saúde nos deixou, é aquela história, o Ministério da Saúde está preocupado muito mais com outras coisas do que com a saúde do povo brasileiro, e aí nos deixou sem o antígeno de Montenegro. Se nós tivéssemos uma saúde padrão FIFA, né? Pois é, e aí, mas ficamos de julho até fevereiro desse ano sem o antígeno de Montenegro, eu acho que em todo o Brasil, só chegou agora a partir de março e retomamos a qualidade. Faz uma falta enorme, porque a gente às vezes fica tratando empiricamente. Se eu não errava no diagnóstico, você tem situações duvidosas de lesão. E vários pacientes eu tive que fazer teste terapêutico. Você mete a droga para saber se ele fica bom. Né? A droga é extremamente tóxica, é um antimônio, uma droga que se usa há mais de 60 anos. E não temos um outro tratamento que seja menos tóxico. E por conta disso, a gente expõe os pacientes a risco. Sem a confirmação, risco necessário se a gente não tem a confirmação da doença através dos testes de diagnóstico. A gente tem tido, eu fiz o trabalho de regressão linear no estado, quer dizer, a avaliação da tendência. Nós temos com a tendência de diminuição de casos ao longo dos últimos 15 anos, né, esse levantamento bastante longo que a gente tem atualizado. E feito ou calculado a equação da reta, e ela tem demonstrado uma tendência de diminuição. Às vezes aumenta um pouquinho no ano, no outro ano mais baixo, e nesse aumento diminui, tem diminuído. Se eu fosse mais aproveitador, eu diria que ela está diminuindo por causa da minha atuação, mas não é por isso. A gente tem trabalhado com o tratamento das pessoas e com algumas orientações no município, mas eu não creio que essas orientações tenham sido o fator determinante da redução do número de casos, porque é tão complicado. Quanto mais a gente estuda, às vezes, uma doença, mais a gente descobre que não sabe responder sobre ela. Eu diria que um dos programas de controle da leishmaniose é o uso de inseticidas na parede das casas, que inseticidas de efeito residual. Hoje nós temos inseticidas muito seguros, como peretróides, que são pouco tóxicos para a comunidade, a gente pode botar na casa. Aí teve áreas que eu usei o inseticida, houve diminuição enorme do número de casos. E teve outras áreas que eu não usei nada e diminuiu também. Então a gente fica, eu até dizia, quer dizer, a gente fez a aplicação no município campeão, que foi Colônia Leopoldina, e houve um decréscimo enorme do número de casos. O município mais tinha casos de leishmaniose segmentar. Mas eu dizia, em União dos Palmares, onde é um dos municípios de maior ocorrência, nós não fizemos nenhuma medida de intervenção. E a doença regrediu bastante lá também. E tem aparecido em outros locais. Mas não se pode descartar a possibilidade desse seu estudo ter contribuído realmente para a diminuição dessa incidência. E por falar por diminuição de incidência, professor Fernando, varíola está erradicada mesmo no nosso país? A varíola está erradicada no mundo. Foi decretada erradicada no mundo. O vírus existe em 4 ou 6 laboratórios guardados a 7 chaves. Existe alguma proposição da Organização de Saúde de acabar até com esses vírus estocados, mas a necessidade que de repente escapa alguma coisa e ressurge a varíola, a gente teria o estoque de vírus para poder fazer a vacina. Olha, as imagens da varíola onde isso é muito grave. Né? E que com um obituário muito alto, mas ela já foi erradicada no mundo. Então a gente está aqui em vias da erradicação da polio. A polio não existe no Brasil, mas aí a gente tem um problema. O Ministério da Saúde está corretamente decidido isso. A gente usa a vacina SEB, que é oral, que é com o vírus vivo atenuado. Esses vírus vão para o ambiente. Mesmo atenuado, eles estão contaminando o ambiente. O ambiente com chamados vírus silvestres, não infectantes, mas eles estão no ambiente. E o Ministério da Saúde intenciona você usar a vacina Salk. A vacina Salk, ela é injetável, mas a gente não teria problema. Para a gente considerar que vai erradicar a polio, a gente tem que trocar a vacina, isso é verdade. Aí a gente vai ser mais um trabalho e as crianças vão sentir mais uma picada, já que as gotinhas é bem mais prático, né? Mas o Ministério da Saúde vai substituir a SEB pela Salk, que é preciso que a comunidade entenda que essa tecnicamente é uma necessidade, né? Professor Fernando, partindo do pressuposto de que o médico estrangeiro ele não comprovou ainda a sua habilitação profissional nos CRMs. Como é que fica a situação de um eventual erro
por um profissional desse frente ao Conselho Regional de Medicina. E também a emissão de documentos por esses profissionais, tipo assim, atestados médicos, declarações de óbito. Pois bem, em relação à possibilidade, os médicos intercambistas do programa Mais Médico, aqueles que não têm diploma revalidado, eles não estão inscritos no Conselho de Medicina. A própria lei deixou eles fora do Conselho. É uma incoerência, uma incongruência que a gente tem médicos que são intensamente fiscalizados, exercendo a medicina, e tem outros que não têm fiscalização, acredito que nenhum, que o Ministério da Saúde não tem nem essa estrutura fiscalizadora nem avaliadora. Os conselhos, ficou o conjunto dos conselhos de medicina sem saber o que fazer. Se ele não tem inscrição no conselho, como é que nós vamos julgá-lo? É estranho isso. Então houve uma decisão, essa decisão foi uma decisão em comum com os conselhos regionais, de que os conselhos não processarão os médicos estrangeiros. Mas pode ser que chegue alguma denúncia. Se na denúncia, na sindicância, aquela investigação preliminar, nós encontrarmos que haja indícios de infração por médicos intercambistas do programa Mais Médicos, nós vamos mandar essa sindicância para a Polícia Federal, para o Ministério da Saúde, para o Ministério Público Federal, né, ou para o estadual, para as responsabilidades civis criminais e do Ministério da Saúde. Mas nós não vamos julgar esses médicos. A lei deixou os conselhos de medicina fora, ou deixou eles fora do alcance Mas já dos conselhos. Mas já com possível indício. Né? Com indício. Encontrando indício. Se a sindicância encontrar indícios de que o dano cometido, ocorrido, tenha sido por interferência de alguns dos médicos internos. Isso, exatamente. Na classificação do erro médico, que é imprudência, imperícia e negligência, nós vamos mandar. Até o momento não nos chegou nenhuma denúncia formal, nem tomamos conhecimento. Quanto à validade desses documentos, cabe à Justiça. Em relação aos documentos, atestado de óbito, atestado civil, atestado tudo, tem coisas que eu não sei responder. Eu não sei, porque a princípio, eles são médicos, eles ganharam esse direito da lei. Se a lei não é inconstitucional ou é incoerente, a gente não sabe, mas eles estão legalmente estabelecidos aqui. E se eles estão legalmente, eles deveriam ter todas as prerrogativas de preencher qualquer documento médico, que é os atestados e tudo. Aí vem algumas coisas. Uma farmácia me liga e diz: eu estou com a receita aqui de um médico intercambista para medicamento controlado, mas o sistema informatizado da ANS não aceita esse número. Como é que eu faço? Eu digo que eu não sei. Quem tem que responder é o Ministério da Saúde, a Anvisa, a ANS. A Anvisa. A Anvisa, porque eu não sei. Agora, o que é que eu faço? Eu digo, eu não sei. Eu acho que você não pode. Se o sistema não aceita, se você entregou a medicação controlada, você vai ter que confirmar o uso dessa medicação para a Anvisa. E você não vai ter que confirmar porque não foi colocado no sistema. E é você que vai responder perante a Anvisa, porque se você despachar essa medicação, né, você corre o risco de que você, do balconista, do farmacêutico, que ter dito: eu entreguei a medicação e eu não tenho como registrar essa receita. Eu não tenho como registrar. Hoje o sistema está se implantado, o sistema todo informatizado para efeito do controle do receituário, e vai ser, antes de despachar, tem que ir no sistema e o farmacêutico digita, inclusive, o número do CRM, que ele confere se aquele número é legítimo, aquele número corresponde, se aquele médico está com inscrição ativa, todos os controles que a Anvisa, quem controla medicamento é a Anvisa, não são os conselhos de medicina. Bom, a gente chega ao final de mais um programa, dessa vez com o nosso presidente, onde foram tocados assuntos, né? Foram levados a você, telespectador, algum assunto. Então, para uma mensagem final, ao tempo que a gente agradece ao presidente, de que é que a sociedade pode esperar do Conselho Regional de Medicina de Alagoas diante de toda essa contextualização? Olha, com mensagem final. O Conselho, a população tem que confiar no Conselho. Nem sempre a resposta que o Conselho dá é aquela satisfatória, mas fique tranquilo que tudo é apurado no seu devido rigor. E como órgão da sociedade, nós dentro da sociedade vamos ser defensor da nossa Constituição, da ordem democrática, e de forma intransigente
e nos opondo a qualquer movimentação que seja no sentido de desfazer esse país. Lutamos muito por uma democracia no passado, até conseguirmos um regime democrático ainda um pouco tênue, que precisa ser consolidado dentro do seio da sociedade. O que a gente tem assistido somente no ano passado foi uma série de ações que não conduz com o que está previsto na Constituição e com a ordem democrática desse país. Essa é a razão que nos preocupa muito e estamos atentos para lutar por isso. E esse ano é um ano extremamente importante quando a gente tem um processo eleitoral, e aí a população tem que estar bem atento para escolher bem os seus candidatos. Com isso, a gente agradece ao Dr. Fernando Pedrosa e nos aguarde para o próximo programa. E assim termina por hoje o programa Medicina e Vida. Um abraço para você e até o próximo.